noite, irmãos. Pai, te dou graças por mais esse dia. Eu rogo a Ti, Senhor, que Tu nos ampares neste momento. Ampara a mim, que transmitirei e exporei a Tua palavra. Concede-me sabedoria, Senhor, para que eu interprete corretamente, para que eu possa haver edificação entre o Teu rebanho. Não permita, Senhor, que eu fale coisas de mim mesmo. Não permitas que eu busque exaltar a homens, mas que eu busque exaltar somente a Ti, Senhor. Que Tu sejas glorificado hoje aqui através da minha pregação, através das minhas palavras, e que o Teu povo seja beneficiado, seja edificado. Que Tu promovas entre nós quebrantamento, arrependimento, aprendizado, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, por quem eu oro. Amém, Pai. Eu novamente agradeço, meu Pai, pelo convite. É sempre um prazer compartilhar a palavra de Deus. Eu sinto um pouco de pena dos irmãos, porque os irmãos ouviram Franklin Ferreira, Carlos Augusto, embora não terão que me aguentar. Mas é vida, né? Nem todos são flores. Eu gostaria de ler para os irmãos um convite ou uma chamada. Por favor, prestem atenção. Louvai ao Senhor, louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou Israel do meio deles, com mão forte e braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez passar Israel pelo meio dele, mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu os grandes reis e deu morte a reis famosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança, sim, em herança a Israel, seu servo, que se lembrou da nossa humilhação e nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne. Louvai ao Deus dos céus. Sem dúvida alguma, esse é um belíssimo texto que nos convida a nós louvarmos a esse Deus que operou tantos milagres, tantas maravilhas. Esse convite que eu li agora para os irmãos foi retirado do Salmo 136, mas eu fiz algumas omissões desse Salmo. Por favor, abram suas Bíblias nesse belíssimo Salmo. Nós faremos uma breve análise do que o salmista nos diz aqui. Reparem que eu omiti o refrão, que se repete em todos os versículos. Eu vou explicar daqui a pouco porque eu fiz isso. Se os irmãos derem uma olhada rápida no Salmo, vocês vão perceber que o refrão "porque a sua benignidade é para sempre" se repete em cada versículo. Em cada um dos 26 versículos desse Salmo, esse refrão é repetido. Eu vou fazer a leitura e, por favor, os irmãos leiam o refrão, todos juntos. No primeiro versículo eu vou dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Os irmãos respondem: porque a sua benignidade... Muito bom. Esse é o esquema. Esse é o nosso esquema. Entenderam? Vou começar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses. Porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia. Porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles. Porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele. Porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou o Faraó com o seu exército no mar vermelho. Porque a sua benignidade
Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis. Porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos. Porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus. Porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã. Porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança. Porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo. Porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação. Porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos. Porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne. Porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus. Porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito da opinião que algumas pessoas têm sobre o texto bíblico. Muitas pessoas consideram o texto bíblico, além de enfadonho, mal composto. Existem pessoas que de fato escrevem artigos na internet, publicam livros sobre o que eles pensam ser um livro mal escrito. Eles julgam que a Bíblia foi um livro terrivelmente composto, um livro pobre no seu conteúdo e pobre na sua forma também. No entanto, as pessoas que têm essa opinião nitidamente não têm conhecimento do texto bíblico. Por que essas pessoas pensam que o texto bíblico foi mal composto? Porque elas têm um olhar anacrônico sobre a Bíblia. Como assim? Elas utilizam conceitos modernos e tentam interpretar a Bíblia através deles. Por exemplo, se nós pegarmos o caso do sacrifício de Isaac, aquela narrativa que se acha no livro de Gênesis, existem algumas características naquele texto que são estranhas a nós ocidentais. Nós estamos acostumados com a forma como os gregos contavam histórias. Nós herdamos isso dos gregos, né? Nós queremos que tudo seja detalhadamente explicado, detalhadamente exposto. No entanto, os padrões estéticos com os quais a Bíblia foi composta não incorporam esse elemento. Se você olhar para o texto bíblico, para esse texto específico do sacrifício de Isaac, você vai reparar que existem lá várias lacunas que deixam o leitor meio que perdido. Ele não sabe para onde correr. Isso não é um defeito do narrador. Isso, pelo contrário, fazia parte dos padrões estéticos dos hebreus. Os hebreus contavam histórias dessa maneira. Eles deixavam lacunas justamente para que o leitor ficasse um tanto desestabilizado. Existem vários livros que foram escritos a respeito do texto bíblico, exaltando a sua forma. Eu posso, depois, se os irmãos quiserem, apresentar alguns para vocês, indicar alguns para vocês. Mas o fato é que a Bíblia não foi um livro composto de maneira terrível. A Bíblia não é um livro que tem uma forma pobre. Pelo contrário, a Bíblia é um livro que tem uma forma riquíssima. O conteúdo da Bíblia, a forma da Bíblia, além do seu conteúdo, nos diz muita coisa. Não sei se os irmãos já repararam os filmes que são lançados e que são baseados na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o filme sobre Noé, que foi lançado recentemente. Tem um filme sobre Moisés. E as reclamações que os crentes geralmente fazem sobre esses filmes são as mesmas. Eles não retratam a história bíblica de maneira correta. E os irmãos sabem por que isso acontece? É justamente pelo fato de que nós aprendemos a contar a história com os gregos. E os gregos querem explicar absolutamente tudo o que acontece. Se um diretor, porventura, quisesse fazer uma história sendo fiel ao texto bíblico, provavelmente o filme teria 5 ou 10 minutos no máximo. Porque o texto bíblico é muito objetivo, as narrativas bíblicas são todas muito objetivas. E isso seria muito estranho para nós, ocidentais, né? É por isso que os diretores costumam viajar bastante e acrescentar várias coisas à história do texto bíblico. Mas isso não é um defeito, repito, isso não é um defeito. Isso é uma característica dos hebreus. Os hebreus contavam a história dessas maneiras, assim como os gregos possuíam o seu método peculiar de contar histórias. Bom, esse Salmo 136 que nós lemos pode parecer mal composto à primeira vista. As pessoas podem olhar todas as repetições que há nesse Salmo e falar: poxa vida, esse texto foi muito mal composto. O salmista que o compôs deveria estar com sono, deveria estar com saudade da namorada, não sei. Como assim, tantas repetições? Isso está errado, isso só pode estar errado. Mas não, isso nós vamos demonstrar que foi detalhadamente composto, foi meticulosamente composto. Todas essas repetições são intencionais e a forma do Salmo,
ela aponta para o seu conteúdo. Nós vamos tentar demonstrar isso aqui à noite. Aqui no telão, eu fiz um quadro. Nos 3 primeiros versículos é repetido o termo louvai, assim como no último. Os 3 primeiros versículos nos incitam a louvar ao Senhor, ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e por fim o salmo termina nos chamando novamente ao louvor desse Deus. Esse salmo nos chama então, no seu começo e no seu final, a cultuarmos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas a dúvida que pode surgir na nossa cabeça em primeiro lugar é a seguinte: quem é esse Deus a quem nós devemos cultuar? Por que nós devemos cultuá-lo? Quem é esse Deus? Então, nos versículos que estão entre essas duas seções, entre os 3 primeiros versículos e o último, nos apresentam quem é esse Deus, nos oferecem várias características dele. Essas são as características que são atribuídas a esse Deus a cujo culto nós fomos convidados. Se os irmãos repararem, algumas palavras em vermelho que eu destaquei. Por que eu destaquei essas palavras? O verbo louvar, no original hebraico, é transitivo indireto. Como assim? Existem alguns verbos que são ligados ao seu objeto através de uma preposição. Em português, por exemplo, eu não devo dizer eu necessito água. Eu digo eu necessito de água. Eu preciso dessa preposição, porque o verbo é transitivo e indireto. Em hebraico, da mesma maneira, esse verbo louvar é transitivo e indireto. Ele é ligado ao seu objeto através de uma preposição. E a preposição em hebraico é le, uma preposição muito pequena. E essas palavras em vermelho que eu destaquei são as ocorrências dessa preposição. Cada um desses versículos, versículo 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16 e 17, começam com a preposição de. Elas complementam o sentido do verbo louvar, que é exposto nos 3 primeiros versículos. Louvar, vamos louvar, mas quem nós vamos louvar? Nós vamos louvar aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus. Essas palavras que eu destaquei em vermelho, então, são aquelas que são introduzidas pela preposição hebraica le. Se os irmãos repararem, há 8 ocorrências dessa preposição no começo dos versículos dos Salmos. Isso é muito significativo. Essa seção que eu destaquei aqui pode ser dividida em 2 partes. Do versículo 4 ao versículo 9, que é a parte que está em azul, nós temos o salmista contando a história da criação. A parte verde é a história de Israel. O salmista conta nessa parte verde a história de Israel. Há na primeira parte, na parte em que o salmista relata a história da criação, 4 ocorrências dessa preposição hebraica le. Na segunda parte, a parte em que o narrador conta a história de Israel, também há 4 preposições le. Ou seja, há 4 preposições le na primeira parte e 4 na segunda. E é interessante que o narrador destaca que há um paralelo entre as duas coisas, entre a criação e a história de Israel. Há um paralelo muito evidente entre a criação, a história da criação e a história do povo de Deus, a história de Israel. Isso é demonstrado através da estrutura do texto. Na primeira coluna, a coluna da esquerda, eu coloquei algumas letras, né? A, B, C, D. Na segunda, B, C, D, A. Essa primeira linha, indicada pela letra A na parte azul, diz assim: aquele que só faz maravilhas. Se nós olharmos para a parte correspondente na seção verde, está escrito assim: aquele que feriu os grandes reis e deu morte a reis famosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança. Sim, em herança a Israel, seu servo, que se lembrou da nossa humilhação e nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne. Há uma equivalência entre essas duas descrições. Aquele Deus que fez maravilhas na criação é aquele mesmo Deus que fez maravilhas ao longo da história de Israel. Aquele mesmo Deus que deu morte a reis famosos, continuou operando maravilhas ao longo da história do seu povo. Ou seja, Deus não simplesmente operou na criação do mundo. Deus não simplesmente operou maravilhas na criação do mundo. Ele também operou maravilhas ao longo da história do seu povo. Aquele mesmo Deus que operava no princípio, atua também ao longo da história. Na letra B da parte azul, nós temos o seguinte: aquele que com entendimento fez os céus. Na parte verde, letra B, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou Israel do meio deles, com mão forte e braço estendido. Novamente, há um paralelismo muito grande aqui, muito evidente. Vamos ver no texto de Gênesis como foi a criação dos céus. Por favor, abram a Bíblia comigo. No livro de Gênesis, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9.
Gênesis 1, do 6 ao 9. Gênesis 1, do 6 ao 9. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então, nesse segundo dia da criação, o que Deus fez foi o seguinte: Ele criou uma expansão que dividia as águas que se achavam em cima dessa expansão e as águas que se achavam debaixo dela. E Deus fez exatamente isso na história do seu povo. Nessa descrição B da seção verde, nós vemos que Deus fez distinção entre os israelitas e entre os egípcios. Deus feriu os primogênitos dos egípcios. No entanto, Deus não feriu os primogênitos dos israelitas. Assim como Deus atuou na criação, Deus atuou na história do seu povo. Assim como Deus fez distinção entre as águas sobre a expansão e as águas debaixo da expansão, Deus também fez distinção entre os filhos de Israel e os filhos do Egito. Na letra C da seção azul nós temos aquele que estendeu a terra sobre as águas. Na seção verde, na letra C, nós temos aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez passar Israel pelo meio dele, mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho. Assim como na criação Deus tirou a terra dentre as águas, Deus fez exatamente isso na história do seu povo. Deus fez seu povo passar pelo mar vermelho, por entre o mar vermelho. Ele novamente tirou terra dentre a água. Isso é fantástico. O mesmo Deus que agiu na criação, agiu ao longo da história do seu povo. E por fim, na letra D da seção azul, nós temos o seguinte: aquele que fez os grandes luminares e o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Na seção correspondente da área verde, nós temos aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Como Deus criou o povo hebreu pelo deserto? Através de uma coluna de nuvem durante o dia, através de uma coluna de fogo durante a noite. Assim como o sol e as estrelas serviram para presidir a criação, assim também Deus guiou o seu povo pelo deserto através de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Então, nós vemos nitidamente que a história se repete. Aquilo que havia acontecido na criação aconteceu, com algumas variantes, ao longo da história do povo hebreu. E isso é muito significativo. Eu gostaria que os irmãos reparassem que a estrutura do texto nos reforça o seu significado. Esse texto é riquíssimo na sua estrutura. Se nós deixássemos de reparar nessa divisão que eu fiz, nós acabaríamos perdendo muita coisa do seu conteúdo. Mas o que o salmista quer destacar com isso é o seguinte: o mesmo Deus que atuou na criação continua atuando na história do seu povo. Há um paralelismo muito grande entre as duas coisas. O poder de Deus continua exatamente o mesmo. O Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe neles é o mesmo Deus que continua mantendo o seu povo, que continua alimentando o seu povo. É o mesmo Deus que continua zelando pelo seu povo, cuidando de nós, dando-nos mantimento, fazendo-nos ter uma vida cristã de vitórias. E eu disse no começo que eu havia omitido o refrão do Salmo. O refrão diz o seguinte: porque a sua benignidade é para sempre. A gente fez essa análise geral da estrutura do texto, e agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma análise desse refrão, porque a sua benignidade é para sempre. O termo benignidade no original hebraico não possui uma tradução simples, né? É um termo que possui uma riqueza de significado. Nós poderíamos traduzir o termo hebraico por graça, por misericórdia, mas benignidade, sem dúvida alguma, é uma boa tradução desse termo. O texto diz: porque a sua benignidade é para sempre, não apenas por um dia ou dois, não apenas por uma semana ou um mês, mas para sempre. Deus é benigno do começo ao fim. Desde a criação até hoje, Deus continua sendo benigno. Apesar de todo o mal que nós vemos no mundo, apesar de nós vermos muitas calamidades acontecendo por todas as partes, apesar de nós vermos escândalos de corrupção nas nossas empresas, Deus continua sendo benigno. Ele é benigno do começo ao fim. Ele é benigno para sempre. Isso é repetido em cada um dos versículos desse salmo. Isso é repetido 26 vezes ao longo desse salmo.
E se é repetido tantas vezes, é porque o salmista quer enfatizar essa ideia. O salmista quer enfatizar que Deus é benigno. O salmista quer que nós olhemos para tudo que acontece ao nosso redor e digamos: Deus é de fato benigno. Apesar de tudo que nós vemos, Deus é benigno. Deus continua cuidando do seu povo ao longo da história. Existe uma grande distância temporal entre o momento da criação e o momento histórico que é narrado aqui da história da trajetória de Israel. O salmista destaca aqui a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Existem milhares de anos que separam uma coisa da outra, a criação e o êxodo. No entanto, o que une essas duas coisas é justamente Deus. O mesmo Deus que estava no princípio, estava também atuando na história do seu povo. A história só possui unidade, a história só pode ser interpretada se nós levarmos Deus em consideração. Se nós desconsiderarmos Deus, se nós deixarmos Deus de fora da nossa análise, a história se torna absolutamente incompreensível e sem sentido. É necessário que nós sempre levemos Deus em consideração. A sua benignidade dura para sempre. O mesmo Deus que estava no início também atua na história do seu povo. Nós vamos então agora ver como a benignidade de Deus atua em cada um dos versículos que o salmista coloca aqui. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Até aqui tudo parece um mar de rosas, né? O salmista nos chama para o culto ao Deus de Israel e diz que a sua benignidade dura para sempre. O motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus é porque a sua benignidade é para sempre. No entanto, a partir do versículo 4, a situação começa a ficar um pouco mais tensa. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. As maravilhas que o salmista descreve nesse versículo são as maravilhas da criação. Mas se nós formos analisar a seção correspondente na área verde, nós vamos ver que Deus matou reis, Deus destruiu nações. E como nós podemos dizer que esse Deus é benigno? Como nós podemos atribuir a morte de reis, a destruição de nações, a um Deus benigno? Nós vamos analisar isso quando nós chegarmos no versículo 17. Mas por hora, que nós ficamos com essa pulga atrás da orelha. Como esse Deus que opera maravilhas pode ser de fato benigno? Versículo 5. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Em outras palavras, quando Deus resolveu criar o mundo, Ele não fez por causa de nós, Ele não fez porque nós tivéssemos algum mérito, porque os nossos pais nem sequer existiam. Adão e Eva foram criados somente alguns dias depois. A criação de todas as coisas, a criação do mundo, a criação do universo, deve ser, em primeiro lugar, atribuída diretamente à benignidade de Deus. Deus fez o que fez porque Ele é benigno. E nele não existe maldade alguma. Versículo 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Quando você olha para os astros, quando você olha para a lua e para as estrelas, você consegue observar a benignidade de Deus? Você consegue notar que o fato desses astros estarem nos céus é pura graça de Deus? Deus teria todos os motivos do mundo para nos destruir. Deus teria todos os motivos do mundo para fazer com que o Sol superaquecesse e queimasse todas as coisas nesse planeta Terra. Deus teria todos os motivos do mundo para mudar a órbita da Lua e com isso fazer com que as marés agissem de maneira louca e alagassem toda a Terra. Deus teria todos os motivos do mundo para fazer essas coisas. No entanto, por ser benigno, Ele não as faz. Pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu povo, Ele não faz essas coisas. Quando você olhar para a lua, para as estrelas, para o sol, lembre-se, Deus é benigno. Deus fez essas coisas porque Ele é benigno. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo calor, pelo frio, pela neve? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por essas coisas? É interessante que todas as coisas na criação obedecem literalmente as palavras de Deus. Deus disse para o mar: esse é o seu limite. E o mar obedeceu a Deus.
Deus disse para o Sol, essa vai ser a sua função, você deve emitir essa quantidade de calor. E o Sol emite somente aquela quantidade de calor. Deus falou para a Lua, essa vai ser a sua órbita, você não deve sair dessa órbita. E a Lua obedece à vontade de Deus. No entanto, quando Deus diz para nós, faça a minha vontade, nós não fazemos. É impressionante que toda a criação obedece literalmente à voz de Deus. O próprio Satanás, o próprio diabo, obedece à voz de Deus. E nós, seres humanos, não somos capazes disso. Nós, seres humanos, continuamos em constante rebeldia contra Deus, vivendo de acordo com as nossas próprias concupiscências, fazendo a vontade do nosso coração corrompido. Que vergonha nós teríamos ter por conta disso. Nós somos as únicas criaturas que não obedecem a Deus de maneira literal, de maneira cabal. Versículo 10. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Isso é muito perturbador. Deus feriu os primogênitos dos egípcios, e o nosso texto diz que Deus o fez porque a sua benignidade é para sempre. Como Deus pode, por vezes, decretar o mal, permitir o mal, e ainda assim continuar sendo benigno? Essa é uma pergunta que tem assolado os crentes durante toda a história da igreja, mas a resposta para ela se encontra na palavra de Deus. Aliás, na palavra de Deus nós temos resposta para todos os anseios da nossa alma. Como esse Deus benigno pode continuar sendo bom ao decretar a destruição dos primogênitos do Egito, ao decretar a morte dos primogênitos do Egito? Não apenas decretar a morte, mas providenciar um meio pelos quais eles viriam a morrer. Como esse Deus pode ser bom? A melhor resposta que eu já vi para essa pergunta vem dos escritos de um teólogo norte-americano chamado Jonathan Edwards, que viveu no século XVIII. Edwards diz que Deus enxerga o que acontece no mundo através de duas lentes, uma lente estreita e uma lente larga. Quando Deus olha o sofrimento, quando Deus olha a maldade, que por vezes Ele próprio decreta através da lente estreita, Ele se entristece. No entanto, quando Ele vê essa mesma maldade através de uma lente larga e vê as relações que essa maldade estabelece com seus planos, Ele se alegra, porque Ele percebe que nada está acontecendo fora dos seus planos e que toda a maldade que acontece no mundo tem uma finalidade específica. Vamos pensar, por exemplo, na maior maldade já cometida em toda a história da humanidade, a morte de Jesus Cristo. Nunca se cometeu um ato tão injusto em toda a história da humanidade. O único ser perfeito, o único ser que viveu de maneira perfeita diante de Deus, foi cruelmente assassinado, de maneira absolutamente injusta. Na história, nunca houve um mal maior do que esse. No entanto, vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Atos capítulo 4. Por favor, abram suas Bíblias comigo. Atos capítulo 4. Versículos 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. São palavras dos apóstolos. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios, os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. A morte de Jesus, portanto, esse maior mal já cometido na história da humanidade, não foi algo que aconteceu à parte da vontade de Deus. Não foi algo que aconteceu independentemente da vontade de Deus. Foi algo que o próprio Deus determinou. Desde o princípio, desde antes da criação, Deus já havia determinado que seu filho deveria morrer. Deus já havia decretado, por assim dizer, essa maldade. E, evidentemente, quando Deus olhou a morte do seu filho através dessa lente estreita, observando a morte do seu filho em si mesma, é óbvio que Deus se entristeceu. No entanto, quando Deus observou as consequências da morte do seu filho através dessa lente larga, Ele percebeu que a morte dele traria salvação para todo o povo de Deus. Nós só temos salvação hoje porque aquele mal foi cometido. Então, quando Deus olha a história da humanidade através dessa lente larga, nós podemos ter plena convicção de que Deus é benigno, de que tudo que Deus decreta é bom. O mesmo nós podemos observar na história de José. José foi, de maneira injusta, vendido por seus irmãos ao Egito, mas como os irmãos bem sabem, a história acabou se revertendo. E alguns anos depois, os irmãos de José viram que José se achava numa posição extremamente privilegiada
e que poderia matá-los depois que Jacó morresse. E a resposta de José para eles foi a seguinte: vós bem tentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Isso se acha registrado em Gênesis 50:20. Ou seja, apesar daqueles irmãos de José terem tentado o mal contra ele, Deus intentou aquela mesma situação para o bem. Os irmãos de José pensavam em fazer mal a ele, mas através daquele mal que foi cometido a José, Deus trouxe bem, não só a José, mas a toda a sua família, a todos os filhos de Israel. Então, quando Deus decreta o mal, quando Ele permite o mal, Ele tem bons propósitos, e esses propósitos são para a glória e alegria eterna do seu povo. Continuando na leitura do texto, versículo 13: aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre, e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre, mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Novamente nós vemos Deus atuando em benefício do seu povo, em detrimento dos inimigos do seu povo. Novamente Deus decretou a morte dos inimigos de Israel, assim como Deus decretou a morte de todos aqueles que perseguem os cristãos terrivelmente, aqueles que não obedecem ao Evangelho. Essas pessoas já têm a sua sentença diante de Deus. Elas serão condenadas, não apenas por um dia ou dois, mas por toda a eternidade. Nós devemos nos apiedar dessa pessoa com toda a piedade que existe dessas pessoas com toda a piedade que existe no nosso coração, porque a sentença delas está para ser pronunciada. Elas de certa forma estão caminhando por uma ponte completamente podre, uma ponte de madeira completamente podre. E essa ponte é invisível. Elas não sabem qual vai ser o próximo passo fatal. Elas não sabem quando a ponte vai desmoronar e elas vão cair no lago de fogo e enxofre. Nós devemos nos apiedar dessas pessoas, porque assim como os antigos egípcios, elas serão condenadas por Deus. Deus não terá piedade delas. Que nós nos apiedemos dessas pessoas e lhes expunhamos o Evangelho. Versículo 16: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Deus guia o seu povo. Deus não nos abandona aos nossos próprios desejos, às nossas próprias imaginações. Deus não nos salva e simplesmente nos abandona e nos deixa viver da maneira como nós queremos. Deus guia o seu povo, Deus constantemente guia a sua igreja. Isso é maravilhoso. Isso é fruto exclusivo da sua benignidade. Deus não viu em nós nenhum mérito pelo qual Ele devesse nos guiar. Deus não disse o seguinte: poxa vida, a igreja de Valparaíso é uma boa igreja, eu acho que eu vou conduzi-la. Não, Deus faz isso exclusivamente porque Ele é bom. Se nós possuímos alguma virtude, se nós possuímos algo de bom em nós mesmos, isso não se deve a nós, não se deve às nossas aptidões naturais. Isso se deve exclusivamente à benignidade de Deus. Deus é aquele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Versículo 17: aquele que feriu os grandes reis e deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Novamente, o salmista destaca o fato de Deus estar constantemente presente na história do seu povo. Deus jamais abandona o seu povo de Israel. Deus continua com ele o tempo todo, durante a marcha pelo deserto, durante as guerras. Enfim, Deus estava com seu povo em todos os momentos, dando-lhe vitória. Isso é maravilhoso. Por mais que nós passemos por situações difíceis nessa vida, por mais que, por vezes, as coisas pareçam absurdamente difíceis para nós, Deus permanece conosco em todo o tempo. Essa semana foram mortos 20 irmãos nossos no Egito. E os nossos irmãos não são perdedores por conta disso, eles são vencedores. Deus não abandonou os nossos irmãos, ao contrário do que o mundo pode pensar. Eles não foram mortos porque Deus os abandonou. Deus continuou com eles, tanto na vida quanto na morte. Paulo fala sobre isso no capítulo 2 de Filipenses. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia, não. Paulo diz que ele pretende glorificar Cristo tanto na sua vida quanto na sua morte. Isso é fantástico. Foi exatamente isso que os nossos 20 irmãos cóptas egípcios fizeram. Foi isso que aconteceu ao longo de toda a história da igreja. Foi isso que aconteceu ao longo de toda a história de Israel. Aqueles crentes que buscaram viver de maneira piedosa sofreram perseguição. E a parte triste disso é que muitas vezes a perseguição parte
de pessoas que dizem fazer parte do povo de Deus. Muitas vezes, as mais terríveis perseguições contra os crentes são empreendidas por outros crentes. Muitas vezes as pessoas que falam mal de você, que fofocam a respeito de você, que dizem mentiras a respeito de você, são pessoas que se dizem crentes. Essas perseguições muitas vezes vêm do próprio povo de Deus. Isso é absolutamente triste, mas nós podemos ter plena convicção de que Deus está conosco em todo momento. Não porque nós mereçamos, mas porque sua benignidade é para sempre. Para finalizar, eu gostaria de expor 4 lições que nós podemos aprender a partir da leitura desse Salmo 36. Em primeiro lugar, Deus age em nosso favor, não porque sejamos benignos, mas porque Ele o é. Em outras palavras, o que leva o Senhor a agir em nosso favor é sua benignidade. Novamente eu digo, nós não possuímos nós mesmos bem algum. Deus não age em nosso favor pelos nossos méritos ou pelo nosso merecimento, mas exclusivamente por conta da sua benignidade. O que move a mão de Deus não somos nós. O que move a mão de Deus é sua benignidade. Em segundo lugar, muitas vezes quando nós nos deparamos com o mal, nós podemos pensar: por que o mal nos sobrevém? Por que essas situações calamitosas estão acontecendo comigo? A resposta que o Salmo nos dá é a seguinte: porque a sua benignidade é para sempre. Quando o mal acontece na vida do crente, nós podemos ter plena convicção de que Deus permitiu esse mal porque Ele é benigno, porque esse mal é necessário para nós. Pedro fala disso lindamente no primeiro capítulo da sua primeira epístola, e é magnífico como ele fala que a perseguição que os crentes do seu período estavam sofrendo serviam para a edificação da sua fé, para que a sua fé fosse achada mais valiosa do que o ouro. E quando nós somos submetidos a provações e tentações, ou quando nós somos submetidos ao mal, nós podemos nos certificar de que Deus tem propósitos para isso. Deus não permite que seu povo sofra porque Ele tenha prazer no sofrimento do seu povo. Deus permite que nós soframos porque Ele quer edificar a nossa fé. Ele permite que nós soframos, em última análise, porque Ele quer nos salvar. Em terceiro lugar, o mesmo Deus que na criação do mundo mostrou-se poderoso, continua agindo poderosamente na vida do seu povo. Isso foi demonstrado através da estrutura do Salmo. Deus, que atuou na criação de maneira extremamente poderosa, continua atuando hoje poderosamente. Deus não simplesmente criou o mundo e saiu, deixou o mundo a sua própria sorte, como propõem os teólogos do teísmo aberto. Esses teólogos propõem que Deus criou o mundo e simplesmente deixou o mundo viver às suas próprias custas. Certa vez eu vi um teólogo defensor do teísmo aberto dizer o seguinte: Deus cria o mundo da mesma forma como as águas criam as praias, retirando-se. Ou seja, ele quis dizer que Deus criou o mundo e se retirou, mas isso não é verdade. O mesmo Deus que criou o mundo, conforme o Salmo, continua agindo poderosamente na vida do seu povo. Em quarto lugar, o olhar do salmista não se dirige para a sua própria história, mas para a história do seu povo. É necessário que nós deixemos de ser individualistas e que dediquemos a nossa atenção à igreja. Deus tem operado poderosamente na vida da igreja. E esse salmista não foi egoísta, ele não foi individualista, ele não contou a sua própria história durante o Salmo, ao longo do Salmo. Ele contou a história do povo de Israel, ele contou a história dos seus irmãos. Que nós olhemos para a história da igreja com muita alegria, com muita satisfação. Aliás, que nós nos dediquemos ao estudo da história da igreja, que costuma ser muito negligenciado, infelizmente. Nós temos muito a aprender com os nossos antepassados na fé, com os nossos pais na fé. E certamente nós seríamos muito beneficiados se nós nos dedicássemos ao estudo da história da igreja, porque nós poderíamos ver que Deus, mesmo Deus que agiu na criação, continua agindo na história da igreja e continua agindo hoje na história da igreja. Que nós então nos contentemos com a benignidade de Deus, que dura para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, te dou graças por mais esse dia. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és bom e porque a Tua benignidade é para sempre. Te agradeço, Senhor, porque Tu atentaste para nós, mesmo nós somos pecadores, mesmo nós não merecendo a Tua graça, Senhor. Tu atentaste para nós e nos levaste para junto de Si, nos abrigaste debaixo das Tuas asas, Senhor. Obrigado pela Tua benignidade. Obrigado, Senhor, porque Tu constantemente cuidas da Tua igreja. Tu nunca abandonas, Senhor, mas Tu estás presentemente com ela. Em nome de Jesus Cristo, eu dirijo a minha oração a Ti. Amém, Pai.